Boa noite a todos. Me desculpem, mas a minha voz hoje não está aquelas coisas, meio rouco, mas vamos tentar passar a mensagem para vocês. Vamos tentar fazermos juntos uma reflexão que eu acho tão necessária no nosso mundo de hoje, nos nossos lares, nas nossas cidades. Vamos tentar conquistar a paz. E esse é o tema que eu preparei para a nossa reflexão de hoje. E a primeira pergunta que eu faço, quem quiser responder, ou pode, por favor, para ajudar a gente na reflexão. Nós podemos ser felizes sem ter paz? O que vocês acham? E nem podemos ter paz sendo infelizes. E a doutrina espírita, ela nos afirma que não é tão fácil a gente encontrar, porque não existe uma fórmula milagrosa para que a gente possa fazer a construção da paz. Quando falamos em fé raciocinada, e quando a gente pensa na paz, assim como quando a gente pensa em ser feliz, no que a gente pensa? Será que a gente pensa em ter um coração limpo, uma alma leve? A maioria das pessoas, e não só eu, como acredito que todos vocês já ouviram dizer, que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Não é isso que dizem? Lê do engano. É apenas uma matéria útil sim, afinal nós vivemos na matéria, então precisamos também da matéria. E por que eu digo que nós vivemos na matéria? Porque este corpo não é o Luiz. Este corpo é a morada do Espírito, Ele habita este corpo, assim como cada um de vocês, seus corpos são habitantes do Espírito. E o Espírito, como eu acredito que eu já falei uma outra vez, ele necessita do corpo, portanto, necessita da matéria para a sua evolução, ao mesmo tempo que o corpo necessita do espírito para que ele ganhe energia, para ele viver, para ele se movimentar. Quando uma pessoa desencarna, isso todos conhecem, talvez muito mais do que eu, o espírito deixa o corpo. O que acontece com aquele corpo? Nada mais, é inerte, ele não se movimenta. E sendo assim, o espírito necessitando do corpo, Deus
dá a nós, a esse corpo, tudo aquilo que precisamos para viver. O dinheiro faz parte. Vamos pegar toda essa evolução que já tivemos, faz parte da sobrevivência do corpo, da matéria. Mas para o espírito, a paz é diferente. Para nós, para o espírito, tudo isso que eu coloquei são provas para a evolução espiritual. Apenas isso, provas para a evolução. É proibido ser rico? De forma alguma. De forma alguma. Uma pessoa que é rica, trabalhou honestamente, ela conseguiu vencer, ela evoluiu materialmente. Agora, como é utilizado esse dinheiro? Como é utilizado aqueles bens que ela tem? Aí é que está a prova do espírito. Utilizar o dinheiro, aqueles bens, os capitais, que tem, para dar emprego, para uma série de coisas beneficentes que se pode fazer. E nós temos, ainda na nossa atualidade, muitos nomes que vocês conhecem, que utilizaram a sua riqueza, também beneficiando aos outros. Porém, não quer dizer que só os ricos podem fazer alguma coisa em benefício dos outros. Nós também, sem ter riquezas, podemos fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo. E não precisa ser em coisas materiais. Basta a gente fazer o bem, a caridade. E caridade não é simplesmente dar um prato de comida, mas é levar uma palavra de carinho e de amor. É também ver que alguém está com dificuldade em atravessar uma rua, eu vou lá auxiliar. Porém, tudo isso que a gente faz, seja no campo que for, estou fazendo para realizar um bem, uma caridade, sem segundas intenções. Tudo isso é visto por outros olhos de Deus, da espiritualidade. A doutrina espírita ainda nos coloca para buscarmos a paz. É preciso trilhar o caminho, a verdade e a vida em companhia do Cristo. E o que o Cristo fez durante todo aquele tempo que Ele esteve entre nós? Procurou levar amor, levar compreensão, ensinou o perdão. E Ele diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Então todos nós sonhamos encontrar a paz, achando importante, encontrá-la de uma maneira simples.
Como alguma das coisas aqui, o que eu coloquei para vocês, tendo dinheiro, poder ou alguma influência na sociedade. Ser um líder simplesmente não é ter paz. Eu posso ser um líder para guiar uma comunidade, para guiar um bairro, para oferecer ensinamentos, mas não é só por aí, por essa influência. Sendo um político de alta influência, nada disso. Porque diante dessas situações, de pensar que é pelas influências, de que pensar que é pelo poder, e infelizmente, em pleno século 22, 21, 22, nós estamos vendo tantas guerras. Estamos vendo terroristas fazendo o que estão fazendo. Pessoas achando que tem o poder e pode fazer dos povos aquilo que bem entendem. Alguém sente paz vendo isso acontecer? É impossível, não é? Precisamos ter em mente também que a paz não se compra, nem se conquista por outro meio, a não ser pelo entendimento e o cumprimento das leis divinas, através do desenvolvimento das potencialidades que o Pai nos concedeu e que esperam por nossa decisão em utilizá-las em nosso próprio benefício. Eu citei, acho que é a primeira vez que vim aqui, quando estou dizendo isso do nosso próprio benefício, o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele pediu para Deus: me faça instrumento da tua paz. Porque ele sabia, como eu disse da outra vez ainda, que a gente não consegue dar o que não tem. E ele sabia, que a grande sabedoria, a grande bondade de Deus enxerga isso em cada um de nós. E ele pedindo para que Deus fizesse dele esse instrumento, claro que Deus ia conceder essa paz para ele, porque ele estava ao mesmo tempo, como eu disse no começo, limpando a alma, limpando o coração daquelas paixões que o mundo nos oferece. Porque na segunda parte da oração, o que ele diz? Fazei que eu procure perdoar, que eu procure amar mais que ser amado, mais que ser perdoado. Só o fato da gente perdoar, afastar de nós as mágoas, a raiva, o ódio, que são más paixões que a gente alimenta constantemente, dia a dia, mesmo
sabendo de tudo aquilo que Jesus disse, de tudo aquilo que Jesus passou e disse: perdoai, não só uma vez, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, a doutrina espírita ainda afirma ainda mais isso, que seja repentina às vezes a mesma ofensa que estão te fazendo, perdoe. É tão difícil perdoar a alguém como nos perdoar, não é? Nos perdoar, muitas vezes até de mágoas, e a gente vai ficando com aquele ressentimento, porque eu não tratei bem os meus pais, e agora ele se foi. E aquilo traz um ressentimento muito forte. Cabe a mim, neste horário, neste momento, esquecer esse ressentimento e orar pelo meu pai, porque aquilo que eu deixei de fazer, eu não vou fazer mais. Então, eu vou procurar dirigir a ele as preces, porque não só nós encarnados precisamos de preces, os desencarnados também precisam de preces como nós, para que eles possam encontrar a luz e no momento do reencarne eles estarem preparados para as provas que muitas vezes, tendo consciência, eles fazem parte da escolha. E saber que um dia nós vamos estar lá do outro lado e vamos também precisar dessas preces. Algumas religiões, como a própria Igreja Católica, eu vim da Igreja Católica, recusavam fazer, acho que se alguém aqui veio também do catolicismo vai se lembrar, mas era recusado fazer preces ou aquela recepção do corpo dentro da Igreja Católica quando suicidou-se. Alguém aqui foi católico? Lembra-se disso? Não se fazia. São esses os que mais precisam das nossas preces, porque eles acharam, que iam fugir dos problemas que estavam enfrentando. Lê do engano. Aquela paz que eles não sentiam aqui, por sentir aquelas dificuldades, e que na verdade são passageiras, eles vão continuar pior lá do outro lado. Por quê? Porque estão enxergando da mesma forma todos aqueles problemas que ficaram aqui, e mais nada podem fazer. Imagine o sofrimento que passam. Necessitam de muita luz, de paz, e isso só vai chegar até eles através das nossas orações. Serão levadas a eles pela espiritualidade que nos acompanha, que ouve as nossas preces. Levarão até eles. Procurem lá no YouTube a
Até vocês podem encontrar um tema que eu estou me lembrando agora, mais rápido, no YouTube. O Divaldo Franco, ele recebe a visita de uma equipe de Umbanda aqui de São Paulo. E após ele dar os cumprimentos a essa equipe, então ele inicia uma palestra em que ele fala exatamente isso que eu estou colocando para vocês a respeito dos suicidas. E ele conta inclusive sobre um rapaz que ele viu saltar na frente de um trem. E ele decidiu orar. E muito tempo ele orando para esse rapaz. Até que um dia ele recebeu a visita dessa entidade, que perguntou a ele: você se lembra de mim? Ele falou: não, eu sou aquele que você viu saltando embaixo do trem e que você orou até agora. E ele contou isso. Aliás, ele começa a história, depois, durante a história, ele conta de um momento de entristecimento dele, de vontade de chorar. E esse espírito aparece e fala: você não pode chorar. Você é o nosso guia, você é a nossa luz. Como? Quem que vai nos confortar? Então, é o que eu coloco para vocês a respeito das preces pelos mortos. A verdadeira paz para o homem é seu equilíbrio intelectual, moral e emocional, onde buscamos um trabalho constante na transformação de nosso mundo íntimo e deixar de lutar contra as leis divinas, que são sábias. A gente luta muito contra as leis de Deus. A cada segundo, a gente se revolta tão facilmente. Não é? Quando Jesus diz que não nos dará a paz que o mundo nos dá, é a isso que ele se refere, para buscarmos a reforma íntima, aliviando e limpando nossos corações das más paixões, onde a mágoa, o ódio, a raiva, o desamor, o desrespeito aos semelhantes, não tem como a morada fazer morada junto com essas paixões. Foi por isso que eu disse da outra vez, não sei se todos se lembram, quando as pessoas encaminham nas redes sociais: te desejo paz, te desejo felicidade. Se a gente não conseguir fazer esta limpeza em nossos corações, se a gente não conseguir fazer essa reforma íntima, essa reforma que vai fazer com que nós passamos a nos conhecer de verdade, que muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, mas infelizmente não nos conhecemos. Isso já dito lá por Santo Agostinho, lá atrás, está lá no Livro dos Espíritos. Sócrates foi um dos primeiros a dizer dessa reforma íntima: conhece-te a ti mesmo. Sócrates foi o primeiro a dizer isso. Encontrar a paz
com o coração inconformado e revoltado com as tribulações passageiras da vida de qualquer mortal, esperando que a fé possa fazer milagre de trazer o que desejamos, mantendo-nos inertes na ociosidade, sem qualquer empenho por desenvolver as potências do espírito imortal que somos, é difícil. Na questão 909, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é esforço. Como são poucos os que se esforçam para conseguir aquilo que deseja. Desculpe, eu passei uns minutinhos aí do horário. Obrigado por vocês me ouvirem mais uma vez e espero que eu tenha conseguido dar o recado, aquilo que eu busquei para nossas reflexões. E também a minha voz está meia esquisita hoje, né? Muito obrigado.